Na terceira diz assim, olha, determinar os pontos críticos da função. Tá? Novamente o mesmo processo. O que significa isso? Devemos encontrar os pontos que anulam as derivadas parciais. Então vamos derivar a função em relação a x, ok? E vamos derivar a função em relação a y. Então, derivando a função em relação a x, tá? A derivada de ex é o próprio ex. Aqui observe que eu tenho apenas quem? O y. Então, ao derivar isso aqui, é zero. Então, a minha derivada em relação a x vai dar apenas e elevado a x. Agora, vamos derivar em relação a y. Em relação a y, esse primeiro termo aqui, ele passa a ser constante, porque eu não tenho y, eu tenho apenas x. Tá? Então, a derivada aqui será zero. A derivada do cosseno é menos seno, no caso, menos seno de y. Então, eu tenho aqui as duas derivadas. A definição diz que nós devemos igualar as duas derivadas a zero. Olha só, aqui eu tenho e elevado a x igual a zero. Isso aqui não tem solução. Não existe nenhum valor que eu substituir no lugar do x. Fique atento aí, tá? Olha, não existe nenhum valor que, ao substituir no lugar do x, vai me dar zero. Se eu colocar zero aqui, todo número elevado a zero vai dar 1. Então, não dá certo. Se eu colocar aqui 1, e elevado a 1, dá o próprio e. Então, não existe nenhum valor real que eu possa substituir que torne verdadeira essa igualdade. Certo? Diferentemente daqui, né? O seno, o menos seno de y, tá? Será igual a zero quando esse meu y for zero. Isso é verdade, isso pode ocorrer. Porém, eu tenho valor para x, para y, aliás, mas não tenho para x. Lembre que eu estou diante de um ponto. E o ponto, para ser localizado, eu preciso pelo menos de duas coordenadas. E eu não tenho essas duas coordenadas. Portanto, esta minha função aqui, ó, essa função, ela não possui ponto crítico, ok? Ela não possui ponto crítico. Então, fique atento aí, porque já é uma observação para ti, que nem todas as funções possuem pontos críticos, ok? Vamos lá. Agora, eu tenho uma outra situação aqui, ó. Dada a função, tá? Um outro exemplo aqui, x² mais y² menos 6x mais 12y mais 200 tem pontos críticos em. Aí eu tenho alternativas A, B, C, D e E. Derivando a minha função em relação a x, olha lá. Então aqui vai me dar 2x, tá certo? Aqui é y, então isso aqui vai dar 0, beleza? Aqui o menos 6 repete, a derivada de x é 1, menos 6 multiplicado por 1 dá menos 6. Aqui eu tenho apenas 12y, então os dois são constantes. A derivada da constante é 0. Mais 200, que é constante, e a derivada da constante também é 0. Portanto, a minha derivada em relação a x será 2x menos 6. Vamos derivar agora em relação a y. Não esquecendo que se eu derivo em relação a x, y é constante. Se eu derivo em relação a y, x é constante. Certo? Então, eu tenho que ter sempre esse cuidado aqui. Então, olha, o meu x está sozinho. Se ele está elevado ao quadrado, isso aqui vai dar 0. Aqui, y elevado ao quadrado. Como é que se faz? O 2 vai para frente, eu diminuo o expoente, fica 2 multiplicado por y elevado a 1, que isso vai dar 2y. Aqui, ó, o menos 6 e o x são constantes. Por quê? Porque eu estou derivando em relação a y. Então, vamos ficar atento a isso. Aqui, eu tenho 12. A derivada de y é 1. 12 multiplicado por 1 dá 12. Perfeito? E aqui o 200 está sozinho. A derivada do 200 é 0. Então, eu tenho aqui, ó, a minha derivada em relação a y. Aí, eu vou aplicar a definição. Qual é a definição? De posse das minhas derivadas parciais, tanto em relação a x
quanto em relação a y, eu devo fazer o quê? Igualar a zero. Isso é a definição. Isso aqui é uma equação de uma variável igualada a zero. O menos 6 passa para lá, fica 6. O 2 que está multiplicando passa dividindo 6. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então eu tenho o valor do x. Perfeito. O mesmo processo eu vou aplicar aqui. Ó. O y está positivo, passa para cá, negativo. Perfeito? Tá? Aí o 2 que está multiplicando passa dividindo. Menos 12 dividido por 2 dá menos 6. Tranquilo? Então eu tenho os pontos, olha. O x vale 3 e o y vale menos 2. Alternativa, letra B. Tranquilo aí, pessoal? Vamos prestar atenção e refazer os cálculos, tem que treinar. Perfeito? Vamos lá. Agora, eu tenho aqui, ó, tá? A segunda derivada. Teste da segunda derivada. Diz assim: dado o ponto AB, esse ponto ele é crítico de f. Ou seja, as derivadas parciais de f são contínuas, tá? Em uma bola aberta de centro A e B. Então, significa que eu terei as seguintes condições. Primeiro, se o meu discriminante for maior que zero, a minha função segunda, olha aí, minha função segunda em relação a x também será maior que zero. Isso implica em quê? Que a imagem do ponto A e B na minha função será chamado mínimo local. Tá? Será chamado mínimo local. Vamos prestar atenção aí. Agora, se o meu discriminante for maior que zero e a minha função segunda em relação a x no ponto A e B for menor que zero, ou seja, for negativo, isso implica dizer que a imagem do ponto A e B na minha função é chamado máximo local. Então, eu tenho essas primeiras duas condições. Segundo, tá? Isso vale para o discriminante maior que zero, ou seja, positivo, discriminante maior que zero, positivo. Eu terei mínimo local ou máximo local. Porém, na letra C, quando o meu discriminante for menor que zero, ou seja, negativo, os pontos A e B são chamados ponto de Sela. Então, fique atento que nós temos 3 condições a considerar. Tá? Então, elas dependem de quê? Da minha segunda derivada em relação a x. E eu devo substituir os pontos A e B e fazer análise. Isso vale para o discriminante maior que zero. Tá? Eu terei, quando o meu discriminante maior que zero e a imagem da segunda derivada no ponto também for maior que zero, eu terei um mínimo local. Se o meu discriminante for maior que zero e a imagem da segunda derivada dos pontos A e B for menor que zero, eu terei máximo local. Agora, se o meu discriminante for negativo, eu terei aqui o ponto de Sela. Esse discriminante aqui é chamado de hessiano, tá? O delta aqui ele é chamado de hessiano. E aqui eu tenho um determinante de ordem 2. Olha lá nossa matriz lá. O que é o determinante de ordem 2? Ele possui duas linhas, tá? Possui duas linhas e duas colunas, tá? Então é um determinante 2 por 2. Como é que se faz isso? O produto, tá? O produto da diagonal principal tá aqui, ó. Produto da diagonal principal menos,
tá? Fique atento aqui, ó. Tá? Menos, tá bom? Menos o produto de quem? Da minha diagonal secundária. Tá? Da minha diagonal secundária. Tá? Minha diagonal secundária. Aqui é diagonal principal, mão direita. Diagonal secundária, mão esquerda. Tá? Você nunca vai errar. Principal, mão direita. Tá? De cima para baixo. Secundária, esquerda, de cima para baixo. Isso vale quando meu determinante for de ordem 2. Tá? Então aqui é o produto, tá certo? Menos o produto do outro. Agora, eu te chamo a atenção para esse detalhe aqui, tá? Que detalhe? Deixa eu só organizar aqui. Tá? Olha só. Esse e esse são o quê? Diferentes. Olha lá, diferente. Porém, tá? Porém é o seguinte. Me ajuda aí, ó. Tá? Olha só. Porém, o seguinte, já, tá? Esse aqui, ó, tá? Esse aqui, ó, e esse, eles serão o quê? Iguais. Por quê, professor? Muito simples. Observe aqui, ó, tá? Y, x, x e y. Você estudou que quando eu tenho a multiplicação, eu tenho a propriedade comutativa. Então, significa que esses valores são iguais aqui. Se esses valores são iguais, que corresponde à minha diagonal secundária, ao multiplicá-los, isso aqui vai me levar ao quadrado. Tá? Vai me levar ao quadrado. Por isso esse quadrado. Por que o quadrado? Porque esse termo ele é igual a esse. Quando você multiplica variáveis iguais, você repete a base e soma os expoentes. Tudo bem? Tá? Então é dessa forma aqui. Vamos lá. Continuando aí, vamos observar um exemplo. Tá? Vamos observar um exemplo aqui.